Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo o nosso vídeo. Já te agradeço. E não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentáriozinho. Isso tudo é importante para o crescimento do nosso canal, né? A gente sempre conta com vocês, com a participação do nosso público. Nós passamos uns dias aí sem gravar, como eu disse no vídeo anterior, mas agora a gente está retomando, melhorando a qualidade e o áudio para você. Nosso canal é dedicado às pessoas que têm histórias, como eu sempre falo, e que a gente gosta e pretende homenagear. Hoje eu estou aqui com meu amigo Itamar, Ô, William, parceiro de muitas longas histórias, né? exatamente. Tivemos um conhecimento há mais ou menos, nós estamos em 2022, há 17 Mais anos, ou mais ou menos, menos, que a gente se 17 anos conhece, que né? se conhece. E é um amigo que a gente também não poderia deixar de gravar com ele. A gente conhece ele, um pouco da família dele, ele conhece também. Uma amizade muito grande. Itamar de Itamar Carvalho. Itamar Carvalho. Itamar eu conheci em 2005. Trabalhou comigo aqui na Alternativo. Antes, porém, trabalhou também na telefonia, né? Telefonia, telecomunicações. Telecomunicações. E como foi essa mudança aí da comunicação para motorista e até hoje? Vamos contar um pouquinho da tua história, como se Muito deu bom. aí É. essa passagem sua aí. É interessante para o pessoal saber aí. Bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui com meu amigo William, né? Companheiro de muitos anos e que eu tenho uma gratidão enorme porque foi um cara fundamental no início da minha carreira profissional como motorista, né? Parabenizá-lo pela iniciativa, pelo trabalho maravilhoso. Tenho certeza que vai alcançar muita gente. É muito promissor na sua vida esse trabalho. Na realidade, com certeza, você vai abençoar muitas pessoas através desse trabalho e também vai ser abençoado, né? A minha história é uma história muito... Eu sempre digo que um ser humano que não tem gratidão, ele é desprovido de sentimento, né? E eu quero agradecer a você porque quando eu iniciei minha carreira como motorista, foi muito difícil. Todo início, na realidade, ele é muito difícil. Eu ralei muito de ponto final em ponto final, para tentar uma oportunidade devido eu estar com uma carteira de habilitação recém-trocada, ali com 23 anos, 24, cara de menino ainda. E, então foi muito difícil. E você, William, foi a pessoa que me avaliou em um teste, né? Um teste de direção. E naquele momento você não tem noção como o meu coração ficou. Eu nas suas mãos, a patroa perguntando para você como é que eu tinha me saído no teste, né? E você disse para ela assim: pode botar o rapaz para trabalhar. Então, de coração, William, eu quero te agradecer, porque se não fosse Deus e você, eu não tinha dado o pontapé inicial, né? E nada, você que é o cara competente. Eu me lembro muito bem desse dia, né? Você fez o teste comigo até na neblina, né? O nome do carro, A te lembra, né? neblina, a bestinha. E Itamar chegou e a patroa lá, a dona do carro, disse: olha, tem um rapaz aqui, tá querendo fazer um teste, tá querendo trabalhar e tal. E eu queria que você avaliasse ele. Ah, tranquilo, o homem é fera. E eu disse: não, pode entregar o carro pro homem que ele dá conta, não se lembra? Lembro muito disso, muito disso. E ali eu fiquei muito feliz e cheguei em casa, sabe, estourando de alegria, porque o primeiro passo alguém me estendeu a mão e disse: vai, né? A gente tem que ter essa noção de ajudar, não de prejudicar ou de maneira querer ludibriar a situação. Você tem competência. Eu vi naquele momento de, olha, eu sou pequeno, aí já pode, rapaz, vai dar conta disso aí, vai, pode dar o carro para ele. Cara de menino, É, magrinho, 52 quilos. quando eu fui dirigir também, me disseram a mesma coisa assim, rapaz, tu não vai dar conta disso aí. Meu amigo, o que importa é a competência, a capacidade da pessoa. Exatamente. E a gente tem que reconhecer e dar, depositar confiança, deixar que a pessoa, ela deslanche. A gente não pode interromper o caminho Exatamente, de William. ninguém. Você é um cara vencedor. Hoje Obrigado. você passou por toda essa situação. Trabalhou quanto tempo ainda no Alternativo? Te Acho que lembra? foi uns 10 anos por aí. 10 anos aí no Alternativo. 10 anos. Conhece esse sistema, que não é fácil trabalhar no Não é Alternativo. fácil, não. Foi assaltado alguma vez? Várias, várias, várias. Perdi a quantia de quantas vezes eu fui assaltado, né? N situações. William, só abrindo um parênteses aqui também, agradecer também ao Marcelo, né?
O Marcelo, que é o sobrinho da Dilma, na época a patroa, e é o nosso saudoso Marquinho, Marquinhos né? também. Marquinho me deu também muito a mão. Marquinhos, irmão da Dilma, né? Irmão da Dilma, que Deus possa ter ele nesse momento, né? E são pessoas assim que se eu estiver esquecendo alguns nomes, que me perdoem, mas eu quero expressar meu sentimento de gratidão a Deus e as pessoas que me estenderam a mão quando eu iniciei, né? E aí, William, o que acontece? Você começa, vai trabalhando, trabalhando, e chega uma hora que você começa a galgar novos passos e você começa a identificar que já é hora de você mudar o projeto, né? E aí a gente começou a pensar dessa forma, a gente começa a ter sonhos maiores a realizar, e você começa a olhar para os teus ganhos, né? O mercado vai se atualizando, e você começa a ver, observar possíveis novas oportunidades. Então, a minha história teve um início no alternativo, mas também teve um final, né? E já te interrompendo, o que acontece muito na alternativa, para quem trabalha no transporte alternativo, é o comodismo. A pessoa Comodismo. acha que é só aquilo ali, né? A gente fica, é claro que a gente agradece muito, eu agradeço muito, eu conquistei muitas coisas trabalhando no transporte alternativo. Exatamente. Eu tenho muito a agradecer. Mas a gente tem, como ele está falando, tudo é um ciclo, né? O ciclo se abre e um ciclo se fecha. Exatamente. E quando um se fecha, o outro se abre. E assim a vida vai. A gente não pode só ficar ali, só pensando que é só aquilo e tal, que não sabe fazer outra coisa. E foi justamente o que aconteceu com você. Exatamente. Você, com essa visão, conseguiu enxergar alguma coisa, né? Exatamente. Diferente, né? Só do transporte, de dirigir, de dia, de noite, ser assaltado, sair de casa 3 horas da manhã, voltar 8 horas da noite. Com certeza, E daí você... muitas experiências e muita gratidão a muita gente. Tem muitos nomes, pessoas aqui, colegas, amigos. E a mudança, como foi do alternativo? Pois é, você começa falando aqui já um pouco de uma área muito legal, que é empreender, né? Você chega o aniversário da tua esposa, você não só pode dizer para ela parabéns, porque o que você ganha só dá para sobreviver, né? E através Ganhou, também... gastou. Exatamente. Ganhou, gastou. E eu conheci um amigo que me deu uma oportunidade de conhecer uma multinacional, no qual essa multinacional ela não tem funcionários, ela treina pessoas e lança a pessoa no mercado, a pessoa se torna um representante jurídico. E você sabe que o PJ ele ganha diferente do CPF, né? Sim. E eu nunca imaginava que eu teria capacidade para isso, mas o bom é que o empreendedor ele é muito visionário, ele consegue enxergar outro, né? E ele me deu essa oportunidade, fez eu acreditar que era possível. E 2011 para 2012 aí eu conheci, e lá para 2016 a gente começou a engrenar nesse projeto de verdade. Cidadão disse para ti, olha rapaz, aqui tem um negócio aqui, eu quero te apresentar aqui uma nova possibilidade. Isso. E aí você foi, viu que, rapaz, pode dar certo comigo. Exatamente. Porque na verdade, eu já sei mais ou menos, eu já sei do que se trata, ele acabou se tornando o próprio patrão. Ele começou trabalhando para que se tornar o próprio dono do negócio. Isso, é isso? Exatamente. E está até hoje. E até hoje. E mais interessante, William, que quando você começa a descobrir esse mundo do empreendedorismo, é uma janela imensa que se abre, a tua mente, as escamas dos teus olhos começam a cair, você começa a ver o quão você pode avançar, o quanto você pode avançar, né? A zona do comodismo, ela congela, né? Congela. Você consegue enxergar muito mais longe, muito mais distante. E isso, Willam, eu sempre digo assim, que é muita questão do poder público, que eles não fazem com que você enxergue isso. Por exemplo, se você vê em muitos países da América, lá pessoas não trabalham de carteira assinada. Pessoas trabalham por hora, eles são dono do próprio negócio. Brasileiros que vão para os Estados Unidos, por exemplo, o cara chega lá para trabalhar de auxiliar de alguma coisa, daqui a pouco ele compra um carro e ele já começa a prestar serviço. Para tal empresa e ele ganha por hora e CNPJ. Aqui no Brasil, infelizmente, a cultura, você tem que ter carteira assinada. E tem gente, Itamar, que ele só sabe trabalhar se for para os outros. Para os outros. Ele não se acha capaz Exatamente. de desenvolver um trabalho para si, ele como patrão. Ele não consegue ser patrão. Não. Ele só consegue ser empregado. É uma questão cultural isso já, entendeu? Cultural.
Se você perguntar se você mostrar uma oportunidade de empreender para uma pessoa e mostrar uma oportunidade de trabalhar em carteira assinada, Ele vai pois preferir. ele vai preferir o carteira assinada porque é certo no final do mês. É. Ele tem medo. Eu vivi isso, William, quando eu precisei pedir conta da empresa para me tornar dono do meu próprio negócio. Isso foi um trauma, porque lá no meu subconsciente a minha mente dizia: você está desempregado, está desempregado, está desempregado. E hoje, William, porque a gente nunca sabe o dia do amanhã. Sim. Às vezes eu fico pensando, eu digo, meu Deus, se um dia eu precisar voltar para o volante de um carro, trabalhar de forma profissional, quando eu passo essa hipótese na minha cabeça, eu me pego, eu fico nervoso, eu fico aflito, entendeu? Porque eu sei o caminho que eu estou e para onde, de onde eu De onde vim, veio? De exatamente. onde veio? E o mais duro, William, é que eu já levei essa oportunidade para muitos amigos, mas é difícil, porque a mente está cauterizada no sistema tradicional. Verdade. E parece que existe um medo, um pânico de desenvolver. Não, isso não dá certo, isso não dá certo. Exatamente. Só pensa dessa forma. Eu vou com carteira assinada porque eu tenho direito a isso, aquilo, outro. É uma mentalidade muito limitada, né? É uma política socialista, é uma política que não dá certo para o cidadão. Você não tem como mudar de vida, você não tem como proporcionar o melhor para a tua família, você vai viver, você vai deixar um legado de sobrevivência, não de campeão. Isso. E essa zona de comodismo é tão grande que a gente vê hoje, até falando assim, que nós estamos aqui falando, é um bate-papo descontraído. Isso. A questão social hoje. Você vê a juventude não sonha mais. Não. A juventude, ela existe, né? É um neném, né? Isso. Nem trabalha, nem estuda, né? Nem trabalha, então, nem estuda. Você vai no interior hoje, ninguém quer mais plantar. Não. A juventude não quer mais trabalhar na roça, né? Não quer mais meter a mão na massa. Exatamente. Mas quer andar de moto. Exatamente. De brinquinho. Quer tatuado, ter, mas não quer ser. Tatuado. Aí, com uma quantidade, vamos dizer assim, de gente esperando só por benefício de governo, sociais. Benefícios sociais. E aí se acomoda com aquilo ali, né? Então virou assim, você vai no interior, aí tá difícil, porque os mais velhos estão morrendo, né? Exatamente. E os mais novos não querem. Aí vem para a cidade também não oferta uma quantidade de emprego suficiente. Exatamente. Eles não estudaram. Não. E aí já sabe o que vai dar, né? A mente é fechada para empreender. E é importante a gente dizer isso, porque nós estamos passando por um momento de transição, de mudança, que pode ser para melhor e também pode piorar. Se a juventude, se as famílias não abrirem os olhos, como é que vai ser? Como é que vai ser os netos desses jovens? Exatamente. O que eles não vão, se não tiverem preparado? Antigamente, para a gente cursar uma universidade era mais difícil. Hoje está mais fácil? Tá, mas também você tem que dar um passo. Tem que dar um passo. Não pode só esperar cair na conta ali aquela quantia de benefícios sociais e achando que o governo ele tem a participação dele, ele tem a responsabilidade dele, mas ele não vai sustentar. Com certeza, não vai. Aquilo ali é um auxílio, a pessoa esquece essa palavra. Aí se acomoda. Se acomoda. William, o que acontece? Se tocando nesse assunto aí, o que eu quero dizer para você e aos amigos que vão ver essa entrevista, esse bate-papo. Hoje, o que acontece? O Brasil vive um momento muito difícil. Por quê? Já finalizando aqui. Você olha mundo afora, o Estado nunca conseguiu cuidar de uma nação. Então essa proposta socialista ela não dá certo. O Estado ele tem que ter a sua participação no meio de uma nação, mas não de uma forma geral, entendeu? Então por esses motivos a situação hoje da América Latina, de muitos países da América Latina, como Venezuela, né, que há 23 anos atrás os jovens faziam festas comemorando a vitória do ditador. Hoje, os filhos desses jovens, eles estão comendo lixo. Né? Verdade, tá horrível. A questão política ela é muito complicada. No nosso país hoje, se você olhar para o IDH do Maranhão, meu amigo maranhense, meu irmão maranhense, o menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, está no Maranhão. Você sabe o que significa isso? Saúde, educação, segurança. Não tem. Uma vez que você não tem saúde, educação e segurança, você não tem como enxergar o quanto mal o governo está fazendo para você. Então, a dica que eu dou para você, mude a sua mentalidade, busque conhecimento, tá? Busque conhecimento. Só assim a gente começa a evoluir. Só assim, mudando a maneira de pensar, a maneira de enxergar.
a ter uma concepção diferente, tirar esse comodismo da mente e da vida da gente. Exatamente. Né? Antes de encerrar o nosso bate-papo, para mim foi uma honra. Eu acho que nós precisamos fazer outros bate-papos, porque só nesse aqui não dá para gente... É muita coisa. É muita coisa. Mas e a família, como é que está? A esposa, os filhos? Minha esposa mandou um beijão para Jô, Analice, Quantos Isaac. filhos? 2 filhos. Tem Dois uma de filhos. 18 anos, que já está noiva, já quer casar, quer deixar o Já? papai. E tem o Isaac de 7 anos. Esposa trabalhando, os filhos também? Então, todo mundo bem, graças a Deus. Graças a Deus. A esposa ficou em casa, atendendo as clientes dela, que ela é da área da beleza, né? Que bom. Uma benção. Bom saber que você está bem. Legal, fico feliz. Eu saber que eu fiz parte também um pouco dessa história. Sim, Nós tivemos uma convivência de mais de 15 anos, trabalhando juntos, né? E hoje a gente poder estar aqui contando essa história para vocês. Mas é isso, meu irmão. E aí, já finalizando o nosso vídeo, nós vamos convidar o Itamar para a gente ter outras conversas aí, trazer sua esposa para a gente fazer um outro bate-papo, né? Teremos outras oportunidades. E eu queria lembrar que o meu amigo, você que tem uma máquina de costura, está com problema, tem meu amigo Hélio, lá na Coab, ali próximo da maternidade Marli Sarney, da feira ali do outro lado. O Hélio conserta todo tipo de máquina de costura. Vá lá, o homem é fera, assistência técnica especializada, fale com o Hélio. Valeu, Itamar. Um abraço. Valeu, meu povo. Grande abraço. Uma tá? honra. Até o próximo. Tchau.